Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Mais ainda, Jesus está feliz por você estar aqui. Você veio da mensagem anterior, chamado ao arrependimento? Ei, convocados ao arrependimento? É isso que o Senhor está falando conosco ontem e hoje, vai continuar falando nesses dias. Ei, meu filho, minha filha, se achegue a mim, mas não se achegue de qualquer jeito, não. Se apresente a mim, mas não se apresente de qualquer jeito. Se apresente com o coração arrependido, porque eu vou entrar na sua vida. Eu vou provocar este milagre que você está me pedindo. Eu vou abrir esta porta, eu vou multiplicar, eu vou te abençoar, eu vou te curar, eu vou te restaurar e restaurar a sua família. Nós compreendemos que foi isso que Jesus fez depois que João preparou o caminho para Jesus. E qual o caminho? O caminho do seu coração. Você precisa preparar este caminho para Jesus entrar, para Jesus chegar na sua vida. E como você vai fazer? Com o coração arrependido genuinamente. É isso que você precisa fazer no dia de hoje. Amém? Você crê? Porque Jesus tem para a sua vida hoje restauração, meu irmão, minha irmã. Jesus tem para a sua vida hoje transformação. Você quer? Você crê? Então diga agora, declare com a sua boca, eu quero e eu creio que isso vai acontecer. Eu concordo com você. Amém? Em nome de Jesus, que assim seja na sua vida e na sua família. Amém? E eu quero trazer para você uma palavra muito edificante que o Senhor vem falando comigo nesses dias. Arrependimento versus remorso. Porque Jesus não quer que você tenha remorso, quer que você tenha um arrependimento. Um arrependimento verdadeiro, sincero, puro, de coração genuíno. Nós aprendemos que esse arrependimento sincero, puro, genuíno, ele causa mudança de mente e coração. Ele faz com que você reconheça o pecado e mais ainda o pecado contra Deus. Porque lembra de Davi? Salmo 51, Senhor, pequei contra os céus e pequei contra ti. Somente a ti pequei. É isso. Porque quando nós fazemos o mal para alguém, o mal para um irmão, nós estamos pecando primeiramente contra Deus. Contra Deus. Então, o arrependimento tem que fazer isso. Você reconhecer que há um pecado no qual precisa ser arrependido. E o arrependimento genuíno vai gerar tristeza segundo Deus. Nós vamos aprender isso, porque Paulo fala lá em 2 Coríntios, essa tristeza segundo Deus. O arrependimento também vai levar você à decisão de mudança de vida. É o que vai acontecer sobre 2 histórias que eu vou te contar hoje. E o arrependimento vai fazer você se voltar para Deus. E é onde tudo vai mudar. Aí a diferença entre você e a outra pessoa que cometeu o mesmo ato, porém a sua vida é transformada, mudada, impactada. Por quê? Porque você se arrependeu e essa outra pessoa não fez isso, ela só teve remorso. É isso que o Senhor vai nos trazer no dia de hoje. Que palavra maravilhosa. Eu quero trazer para você um exemplo de quem teve um arrependimento e uma pessoa que teve remorso. O arrependimento, ela causa restauração, a consequência dela é restauração, transformação, mudança de vida e propósito. Sim, o Senhor vai fazer de tudo isso um propósito para a vida daquela pessoa. E o remorso? O remorso causa grande dor, o remorso causa destruição. E o remorso, meu irmão, minha irmã, leva à morte. Sim, pode levar à morte. Vou trazer também um exemplo sobre isso. Vamos ler o que está escrito em Mateus 26, versículo 75, que diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.
Por que Pedro chorou? Porque aconteceu tudo isso que Jesus tinha falado. E em Lucas capítulo 22, versículo 61, diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito. Em Lucas está mais detalhado, Jesus olha justamente naquela hora em que o galo canta, e aí ele faz com que Pedro se lembre. Ei, eu te avisei, Pedro. Lembra quando eu falei para você que isso ia acontecer e você disse que não, que você seria capaz até de morrer por mim? O que acontece aqui? O Senhor conhece nossas fraquezas. O Senhor conhece, não podemos desacreditar quando o Senhor diz: ei, cuidado quando você estiver em tal lugar, cuidado quando você estiver em tal companhia, e cuidado, vigie para não pecar contra mim, para não se curvar diante de outros deuses, para não se desviar. E naquele momento que você recebe essa palavra, você pensa: mas eu estou tão bem com Deus, eu estou tão bem com Jesus, me relacionando tão bem. Nossa, eu nunca estive tão assim... nunca me entreguei tanto ao Senhor como agora. Por que o Senhor está dizendo? Mas isso não vai acontecer. Ei, lembra que Jesus, que Deus Pai conhece o teu futuro? Se Ele está dizendo, é porque sim, provavelmente é o que vai acontecer. E é onde nós devemos vigiar. Amém? É onde nós devemos orar. Porque a palavra do Senhor diz: vigiai e orai. Primeiro você vigia, depois você ora. É isso que a palavra do Senhor fala. Seja prudente, seja prudente. Mas eu quero trazer para você sobre o fato do arrependimento. Porque aqui quando Jesus olha para Pedro, e Jesus está olhando para você hoje, e fazendo você lembrar daquilo que você pecou, ei, daquilo que você precisa se arrepender. Jesus olha agora nos teus olhos. Olhe nos olhos de Jesus. Chore amargamente como Pedro chorou. Aqui está dizendo, chorou amargamente. Sabe por quê? Esse choro provoca em Pedro, futuro, arrependimento. Porque quando há um arrependimento verdadeiro, Jesus volta para te restaurar. Então chora agora na presença do Senhor. Chora na presença de Jesus, não dos homens. Porque o remorso faz você chorar na frente dos homens e não de Deus. E os homens nada podem fazer por você, mas Jesus é o único que pode te perdoar, te restaurar, te regenerar, te dar uma missão e um propósito de vida. É somente Jesus. Então faça como Pedro, comece agora a chorar daquilo que o Espírito Santo está te lembrando. Lembra da mensagem anterior? Se você não assistiu, volte e assista. Mas é isso que o Espírito Santo vai fazer. Nós oramos para que Ele nos lembre daquilo que precisamos arrepender. E Ele vai trazer ao teu coração, à tua mente, este fato, este relato. Lembrando de onde você caiu. Apocalipse diz isso, diz: lembra de onde caíste. É isso, você precisa lembrar. Você precisa saber para quê? Para se arrepender. E no arrependimento você pedir perdão para Deus. Para aquele que é capaz de restaurar a sua vida. Então Pedro, assim que Jesus olha para ele, ele se lembra do que Jesus falou. E ele sai, chora amargamente. Chora amargamente. Vamos dar uma pausa agora na história de Pedro, porque algo vai acontecer no futuro. Algo vai acontecer com Pedro. Mas vamos dar uma parada enquanto Pedro chora? Enquanto você chora, enquanto o seu coração está chorando, vamos dar uma pausa para ver quem age por remorso agora. Olha só, no versículo seguinte, do capítulo 27, há uma pessoa com remorso. Pedro, em cima desse versículo, Pedro chora amargamente e abaixo dele vem uma pessoa agora com remorso. Versículo 3, que diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Ele tomou de remorso, não de arrependimento. E devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, olha que interessante o que Judas disse: pequei, pois traí sangue inocente. Ele não foi até Deus dizer: ei, Senhor, pequei contra os céus e pequei contra ti, traí o Senhor, traí o teu filho. Judas vai atrás dos homens.
Judas vai atrás daqueles que nada podem fazer pela vida dele. Judas procura demonstrar que ele errou diante de outras pessoas erradas, tanto quanto ele. Porque aqui, quando ele descobre que Jesus foi condenado, bate nele um grande remorso. Quer dizer, o fato de a consequência do que ele fez. Então ele se arrepende pela consequência. A consequência. Pedro não tem consequência nenhuma do ele negar Jesus. E ali ele chora, ele arrepende amargamente. Já Judas foi por causa da consequência, na hora que ele vê que Jesus foi condenado. São pessoas assim, que ela não tem nada, nenhum tipo de sentimento, até vir a consequência. Quando bate a consequência, agora ela começa a se arrepender, começa a se remoer, ela começa a ter aquele sentimento de remorso, de tristeza, não é verdade? Mas só por causa da consequência. E aqui ele vai atrás de pessoas piores do que ele. E aqui está dizendo que ele tenta devolver e diz para eles, pequei. Pequei pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? Ei, Judas, que nos importa? A responsabilidade é sua. Olha quem Judas foi procurar, pessoas que não estavam se importando com o sentimento, com o ressentimento, com o remorso dele. Que nos importa? A responsabilidade agora é sua. Eu acredito que se Judas tivesse ido até Deus, até Jesus, ele teria recebido sim o perdão. Mas aqui ele vai até os homens, no qual ele entregou Jesus. Por quê? Porque a consciência de Judas está pesada. Então ele quer ir naqueles. Eu não sou tão mal assim não. Ei, eu estou arrependido. Na verdade, estou com remorso. Eu não sou tão mal assim não. Toma aqui essas moedas. E aí o que acontece? Ele não recebe o perdão dos homens. Ele não recebe o perdão de Deus. E por quê? Porque ele não foi até Deus. Ele não recebe o perdão de Jesus. Por quê? Porque ele não foi até Jesus. E aí o que acontece? Acontece que toda pessoa que fica remoendo aquelas atitudes que ela teve no passado. O remorso, você lembra que eu disse? Ela causa destruição. Ela causa dor. Ela não consegue controlar. E o que pode levar? À morte. Então Judas começa a sentir a dor do remorso. Judas começa a ter pensamentos destrutivos. Porque aqui diz que ele joga o dinheiro no templo e saindo dali, ele enforcou-se. Gerou morte na vida de Judas. Grande remorso que Judas teve. Ele se enforcou. Ele não dominou a sua dor. Ele não pediu perdão a quem deveria pedir. Porque você contar o que fez com alguém, não quer dizer que você está arrependido, não, meu irmão, minha irmã. Nossa, eu maltratei fulano. Eu traí cicrano. Nossa, eu fiz o que não devia. Você está contando a pessoas, mas não aquela que você fez o mal? Isso não é arrependimento, isso é remorso. Você só está remoendo o seu passado. Mas o Senhor está dizendo para você agora, se tiver que pedir perdão, vá pedir a quem você feriu. Vai pedir a quem você traiu, quem você ofendeu. Vai até essa pessoa, não conte para os outros não estão nem aí para você. Os outros não querem nem saber, até mesmo, pode ser que eles estejam até piores que você. Como esses mesmos homens que disseram para Judas, a responsabilidade é sua. O que nos importa? O que nos importa de você estar assim? Não procure essas pessoas, procure aquela que você feriu. Procure aquela que você ofendeu, aquela que o Senhor está colocando no teu coração agora. Sim, isso é uma atitude de um verdadeiro arrependimento genuíno. Vá ao teu irmão, vai a tua irmã, vai um familiar. Vai alguém que o Senhor está te lembrando agora, trazendo à tua memória para que você se arrependa. Você está querendo um milagre? Lembra do início da mensagem? Você está pedindo ao Senhor um milagre. Você está pedindo ao Senhor uma porta aberta, uma transformação, multiplicação. O que você está pedindo? Mas antes disso acontecer, o Senhor primeiro quer que você se conserte. Pare de contar para os outros o que você fez com fulano e cicrano. Vá até essas pessoas e pede perdão. Não tem coragem? Não tem força? Peça ajuda do Espírito Santo. É Ele que vai te encorajar.
Ele que vai colocar dentro de você essa força que você precisa para alcançar o milagre que você pede. Porque sim, a consequência de tudo isso vai ser uma vida restaurada. Ei, você que hoje encontra-se fraco, você vai se tornar forte. Você que se encontra hoje em dificuldade, vai vir alívio para a sua vida. Não deixe que o inimigo coloque na sua mente que é difícil demais, impossível demais e que essa pessoa não vai aceitar. E mesmo que ela não aceite, você já está liberado pelos céus. Você já está liberado por Deus para ser abençoado. E essa pessoa, infelizmente, que não liberar o perdão para você, ela vai ficar com a vida retida. Mas hoje quem está com a vida retida é você. Nada que você tem feito tem dado certo. Tudo que você tem procurado fazer parece que nada evolui. Mas por quê? Porque tem algo que precisa ser corrigido nessa caminhada. Ei, João preparou o caminho. Você está preparando o caminho agora. Prepare o caminho para que Jesus entre e faça um milagre na sua vida. Não tenha remorso, meu irmão e minha irmã. Tenha arrependimento. Arrependimento é o que o Senhor tem para a sua vida no dia de hoje. E eu quero trazer para você o que eu disse sobre a tristeza segundo o coração de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Deus está desejando que você tenha esse sentimento de tristeza para que você se achegue a Ele. E aqui está dizendo, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Ei, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, e a tristeza, segundo o mundo, ei, a tristeza, segundo Deus, provoca salvação na sua vida, provoca mudança. A tristeza, segundo o mundo, provoca morte e destruição. Qual dessas você quer? Hein? Qual dessas você escolhe no dia de hoje? A tristeza do mundo ou a tristeza segundo Deus? Ei, o Senhor está mandando te escolher. Porque a quem você está procurando diz muito sobre a sua decisão. Se você está procurando os homens, é porque a tristeza é segundo o mundo. Mas se você procura Deus hoje, é porque a tristeza é segundo Deus. E aí, meu irmão, fique com essa palavra. Fique com essa palavra, minha irmã, porque Deus fará grandes coisas na sua vida. E é para concluir, porque eu havia me esquecido, mas o Espírito Santo quer falar com alguém aqui no dia de hoje. Na verdade, o Espírito Santo já fala. O Espírito Santo já fala conosco desde o início. E o que diz em Lucas? Eu quero trazer para você a restauração que Jesus fez na vida de Pedro. João 21. João 21, 16 diz assim. Vamos lá. João, versículo 15 diz assim. Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Aí vem Pedro e diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Isso aqui aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou. E teve encontro com os discípulos lá na pesca maravilhosa. Quando ele estava pescando, eles estavam pescando e Jesus estava na praia preparando o peixe, o pão. E aí Pedro e eles reconhecem que é Jesus, que é o mestre. Ele pula na água e volta para Jesus, porque é isso que você tem que fazer no dia de hoje. Se lançar, se jogar até Jesus. E Pedro faz isso. Pedro pula do barco e vai até Jesus. E Jesus faz isso com Pedro. Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes. E Jesus novamente pergunta a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Novamente Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
E pela terceira vez, Jesus diz: Simão, filho de João, você me ama? E agora Pedro diz. Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Ei, sabe por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus queria restaurar a vida de Pedro. Pedro, você pode ter me negado 3 vezes, mas por 3 vezes você foi regenerado. Por 3 vezes você foi restaurado. Por 3 vezes você disse que me ama, e sim, eu sei que tu me amas, Pedro. E mais ainda, a partir disso, Pedro, desse arrependimento, eu vou te transformar. Pedro, agora sim você está convertido. Lembra quando Jesus disse: Pedro, quando você se converter, converta também os teus irmãos. Ei, agora Pedro está convertido e convencido que Jesus, sim, é Jesus, o Filho de Deus, que Jesus é digno de ser amado. E Pedro diz a Jesus que o ama por 3 vezes. E sabe o que acontece? Ei, Jesus dá para Pedro uma missão. Pastoreia minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Ei, Pedro, eu estou te dando destino, eu estou te dando propósito. Pedro, você vai liderar a minha igreja. Eu vou para o Pai, mas você vai ficar no meu lugar liderando aqui, pessoalmente. Pessoalmente será você, Pedro. Tá vendo o que é você se arrepender? Arrepender mesmo aos pés de Jesus? Meu irmão, minha irmã, é por isso que o diabo não quer que você se arrependa. Meu irmão, minha irmã, é por isso que o diabo coloca no seu coração que é algo impossível. Sabe por quê? Porque no momento que você se arrepender, no momento que você receber a restauração de Jesus, ele vai te dar uma missão, um propósito de vida. Ei, Pedro liderou a igreja do Senhor. Pedro, num só dia, pregou para 3.000 pessoas, no qual converteram essas pessoas a Cristo. Jesus está dizendo para você agora, basta você se arrepender. Eu farei na sua vida coisas grandes, como fiz na de Pedro. Ei, deixa Jesus entrar. Prepara o caminho para Ele, prepara o teu coração, meu irmão, minha irmã. Não é difícil, não é difícil. O inimigo que quer que você pense que é difícil. O inimigo quer que você pense que dói demais liberar um perdão. Mas sabe por quê? Porque ele sabe que os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida também é grande. Se eu fosse você agora, eu me ajoelhava aos pés de Jesus, entregava o teu coração a Ele, um coração arrependido, e ligava para essa pessoa, para essa pessoa que você precisa pedir perdão, para essa pessoa que você precisa liberar perdão, porque às vezes foi a pessoa que te magoou, porque Jesus está liberando aqui Pedro. Ei, Pedro, eu te libero. Você me negou, mas Pedro, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu te amo. Ei, Jesus já está liberando Pedro. Pedro, você não tem dívida nenhuma comigo. Meu irmão, minha irmã, libera essa pessoa que te magoou. Libera essa pessoa que te traiu, que te feriu, que te roubou. Libere para que Deus haja na sua vida. O propósito é grande, os sonhos são grandes, os projetos são grandes, o caminho é grande, os pensamentos do Senhor é grande na sua vida. Basta você dizer: sim, Senhor, eu te amo. Diga agora para Jesus: sim, Senhor, eu te amo. Diga mais uma vez: sim, Senhor, eu te amo. Vou liberar perdão, sim, e eu vou pedir perdão. Amém? Vamos orar e deixar o Espírito Santo agir? Porque o Senhor já falou que tinha para falar no dia de hoje, aqui, agora, neste momento. Mas Ele vai continuar falando na sua casa, no seu trabalho, no seu coração. Eu creio, Ele vai confirmar. Ele vai trazer sinais para você no dia de hoje, no qual estará confirmando tudo isso que foi falado aqui. Amém? Vamos pedir ao Senhor para nos restaurar, assim como Ele restaurou Pedro? Então é isso. Pai, damos graças ao Senhor por esse dia tão maravilhoso, edificante. Pai, restaurador, transformador. Como é maravilhoso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus.
Como é maravilhoso ver o Espírito Santo nos dirigir. Como é maravilhoso ver o Espírito Santo preparar o caminho do nosso coração para que Jesus entre, transforme, restaure, regenere. Ah, Espírito Santo, nós te amamos. Assim como Pedro disse a Jesus por 3 vezes diremos, nós te amamos. Espírito Santo, nós te amamos. Sim, Espírito Santo, sem o Senhor não seríamos nada. O Senhor é aquele que nos aconselha, o Senhor é aquele que nos lidera, o Senhor é aquele que nos protege, nos ama. O Senhor é aquele que faz com que o caminho se torne mais fácil, mais leve. Não é tão difícil perdoar. O inimigo tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, que é difícil demais, pois é preciso ter orgulho. Espírito Santo, aí vem o Senhor e traz a paz, dizendo, filho, perdoa. Filho, peça perdão, porque o fruto do Senhor, Espírito Santo, é paz, é alegria, é amor, é mansidão. Espírito Santo, é isso que faz com que tenhamos um arrependimento genuíno quando o amor de Jesus entra no nosso coração. E pois Ele nos lembra que Ele também nos perdoa todos os dias. Perdoa de pecados piores, de pecados maiores. Porque dizemos que Pedro negou Jesus, mas quantas vezes negamos Jesus no nosso dia a dia? Quando recebemos mensagens, quando, Senhor, vemos vídeos, Senhor, filmes que não te agradam, estamos negando o Senhor. Quando sentamos à mesa de escarnecedores, falamos de vida de pessoas, fofocando sobre pessoas, Senhor, sendo ingrato com aquelas que nos ajudaram, estamos negando o Senhor, porque o Senhor usou essas pessoas para nos abençoar e hoje negamos. É muito fácil falar de Pedro, mas é mais difícil reconhecer que nós também somos Pedro. Tem muitos Pedros aqui, Senhor, mas este Pedro também, ele se arrependeu. E assim como ele se arrependeu, estamos arrependidos diante do Senhor. Restaura o nosso coração, restaura a nossa mente, restaura os nossos pensamentos, Senhor, para que o Senhor possa entrar, transformar, purificar e fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Entregamos nosso coração ao Senhor e que seja feito conforme a tua vontade, a tua verdade e o teu amor para conosco. Em nome de Jesus Cristo, queremos sim reconhecer diante do Pai que pecamos contra Ele. Pecamos sim, Senhor, mas nos ajuda, tenha misericórdia das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que as tuas misericórdias não têm fim, não têm fim. E é o motivo de não sermos destruídos. A tua misericórdia alcançou Pedro, por isso ele não foi destruído. Por isso ele não se destruiu como Judas fez. Senhor, que a misericórdia do Senhor alcança lares no dia de hoje, para transformações, para mudanças, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu irmão, da minha irmã, e na vida da família deles. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Ei, você recebeu essa palavra? Então curta, comente, dá o seu like, compartilha e se inscreva neste canal. Está sendo bênção para você? Está renovando, transformando a sua mente? Então traga mais pessoas para se inscrever, porque o Senhor te abençoará ricamente, abundantemente, todos os dias da sua vida. Até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo, a quem nós declaramos que amamos. Amém? Até a volta de Jesus e até a próxima mensagem. Que o Senhor te abençoe.